Bom, pessoal, vamos então continuar aqui com o nosso rádio, né? Agora a gente vai estilizar, tá bom? Então agora a gente vai ter que estilizar, a gente vai ter que criar aqui algumas coisinhas novas aqui. Na verdade, não é tão novo assim também, é muito parecido com o que a gente fez com o botão, né? Na primeira tela. Então a gente deixou o botão com os cantos arredondados lá, né? Então o que a gente vai precisar fazer agora? Aqui em Drawable, a gente vai criar esses estilos, esses formatos que a gente quer que os rádios aqui assumam, tá bom? Então, se a gente olhar aqui o nosso layout, o que acontece? Percebe aqui, olha, que esse lado aqui, por exemplo, vamos pensar aqui no feminino, né? Olha só, agora ele tem aqui a circunferência, né, que a gente usa para marcar a opção, né? E a palavra feminino, mas a gente quer que ele fique assim, olha. Em vez de ele ser quadrado, né, aqui retangular na verdade, né, em vez de ele ser retangular sem uma cor de fundo, a gente quer que ele tenha esse formato, né, e do lado esquerdo a gente quer que os cantos sejam arredondados, então vai acabar tendo esse efeito aqui, né, e o texto ele vai ficar no centro. E a gente não quer que tenha um marcador circular aqui, a gente quer que o próprio o texto todo aqui ele seja a indicação de marcado ou não marcado. Então, por exemplo, ao invés de a gente marcar e só fazer aqui, né, ligar aqui o pontinho, a gente quer que todo o componente ele mude de cor, por exemplo, tá bom? Então, isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, a gente vai fazer uma coisinha aqui, né, um pouquinho diferente, para a gente poder trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou definir, né, o lado da esquerda, tá? Então, vou chegar aqui, por exemplo, e tem mais uma coisa, por exemplo, o botão quando ele está checado, né, que ele está marcado, ele tem uma cor de fundo aqui azul. Quando ele não está marcado, ele tem uma cor de fundo verde, né? Então, a gente vai ter que definir isso daí também, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Então, primeiro eu vou desenhar, né, vou fazer aqui o formato de como seria o lado esquerdo checado. Depois a gente vai fazer como seria o lado direito checado. E depois a gente tem que repetir o lado esquerdo não checado e o lado direito não checado. Então a gente acaba fazendo o botão, né, o desenho duas vezes para cada, a gente só muda algumas propriedades para poder depois fazer o efeito, tá bom? Então a gente vai começar aqui então vamos começar pelo botão da esquerda checado, tá bom? Então vamos lá. Então como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui em Erase, em Layout, né? Aliás, em Drawable, a gente vai criar aqui um novo Drawable Resource File. Então, como que a gente vai chamar esse recurso? Vou chamar de rádio button. Vou dizer que é o left, o lado esquerdo, checked. Então, o que acontece? Quando a gente clicar no botão do lado esquerdo, como que ele vai ficar, como que vai ser a sua indicação de checado. Então, quando a gente clicar em feminino, por exemplo, né, o que a gente quer que aconteça? A gente quer que a cor fique azul, né, e o canto esquerdo fique arredondado. O canto direito não, o canto direito vai continuar reto, né? Então, beleza, já definimos o nome, vamos dar um OK. E aí ele vai criar para a gente aqui, né, olha, o selector, né? Só que eu vou trocar isso daqui, em vez de a gente chamar de selector, na verdade vou apagar tudo já de uma vez, né? E vou definir já aqui o shape, tá bom? Então o shape a gente vai ter o shape, que vai ser retângulo, tá? Então a gente vai ter isso daqui. Então já definiu aqui também um pacote que ele vai usar, né? Que é o pacote do Android. Beleza? Só que eu não vou fechar ele assim, né? Vou fechar ele assim, porque ele é um container que a gente vai colocar mais três coisinhas aqui. Então, a primeira coisa que eu quero, o solid, que é a cor. Então, qual a cor que eu quero para quando o rádio estiver selecionado? A gente quer que seja
No meu caso aqui, né, eu quero que seja azul. Então, vou usar o Android. Então, vou usar aqui o Blue Dark, tá bom? Então, já criou ali a figura, né? Legal. O que mais que eu quero? Eu quero que ele tenha uma borda, né? Quero que a borda seja branca e que tenha uma largura de 1 dp, né? Uma linha branca bem suave, sem aparecer muito. 1 dp, né? Vou colocar a unidade de medida aqui. E além disso, a gente vai querer também o radio, né? Os corners, né? Os cantos. Só que aqui, pessoal, é o seguinte, até agora a gente utilizou só essa opção radius. Quando eu coloco radius, ele define o canto arredondado para os 4 cantos. Só que agora a gente só quer aonde? Desse lado aqui, né? Na parte superior esquerda e na parte inferior esquerda. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai usar o top left radius, que é para definir aqui, e depois a gente vai usar o bottom right radius, que é para definir, aliás, o right não, né? O left, o bottom left radius, que é para definir aqui, ó. Então, a parte esquerda é inferior e a parte esquerda é superior, tá bom? Top left radius aqui. Então, primeiro eu vou começar aqui pelo top left. Então, em cima à esquerda, a gente vai colocar que a gente quer 25 dp, tá bom? E a gente vai definir também no corners que a gente quer que o bottom left radius seja também de 25 dp. Prontinho. Então, ops, deixa eu fechar aqui sem ser dessa forma, que fica melhor aqui nesse caso. Então, tá aí. Então, olha só. Então, a gente criou aqui uma forma onde somente os cantos do lado esquerdo serão arredondados, tá bom? Por enquanto ele está um retângulo grande aqui, então ele não encosta, né? Ele acaba não fechando, mas depois que a gente colocar isso numa figura menor, no caso do rádio, acaba encaixando direitinho, tá bom? Então, deixa ele aberto aí, segurei. Bom, o que mais que a gente vai fazer? Além do top left checked, a gente vai fazer também a gente quer fazer o left unchecked, né? Tá bom, quando for marcado, quando você clicar nele, ele vai ficar azul. E quando você não clicar nele, que cor que ele vai ficar? Ele vai ficar verde, para ficar com a mesma cor aqui do fundo, ó, tá vendo? Esse cara aqui ele não está marcado, então ele ficou verde e aí fica com a mesma cor do fundo, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, eu vou até copiar esse carinha aqui, ó, vou dar um Ctrl C e vou criar aqui mais um, né, drawable aqui, new drawable, só que agora eu vou chamar de rádio button left, só que agora vai ser o que? O unchecked, sem estar checado, né? Unchecked, beleza? Ok, então ele vai criar para a gente aqui. Vou dar um Ctrl V, ó, vou apagar isso daqui, vou dar um Ctrl V. Então, é a mesma coisa, né? A única coisa que eu vou mudar é a cor, né? Em vez de ser o blue, a gente vai usar o green, tá bom? Então, prontinho. Então, é isso que vai acontecer. Então, é a única diferença, né, entre o marcado e o desmarcado. Então, checked, ele vai ficar com a cor azul, né? Então, quando eu marcar a opção, ele fica com o fundo azul. Quando a gente desmarcar, quando a gente selecionar o outro componente, ele é automaticamente desmarcado e ele vai assumir a cor verde, tá bom? E aí vai ficar igual a cor do fundo. Poderia ser qualquer outra cor, né? Mas a gente vai usar aqui o verde. Vocês podem escolher uma cor aí que vocês prefiram, tá bom? E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o lado direito, né? Então, eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, o left checked, né? Vou dar um copiar nele aqui. Cadê o botão copiar? E vou dar um paste. Vamos colar. E vou mudar o nome, né? Então, em vez de left checked, eu vou chamar de right, né? Right checked. Ok. Como que vai ser esse carinha aí, o right? Então, quando a gente marcar o lado direito, o que vai inverter aqui são os cantos, né?
Então, o checked aqui, olha, em vez de ser o bottom left, vai ser o bottom e o top right, né? Então, vai ser esse daqui e aqui vai ser right também, né? Prontinho. Então, a gente só inverteu o lado, ó, tá? Porque o checked do lado direito, ele vai ficar com o canto arredondado do lado direito, do lado esquerdo não, tá bom? E vou fazer também para o left unchecked, eu vou fazer para o right unchecked. Então, vou fazer um copy aqui também. Vamos colar. Aqui, em vez de left, vai ser right. Ok. E vamos modificar aqui. A cor, tudo vai ser igual. A única coisa que muda é que, ao invés da palavra right, a gente vai colocar a palavra... Aliás, ao invés da palavra left, a gente vai trocar pela palavra right. Então, mesma coisa aqui. Prontinho, ó, já inverteu aqui. Tá bom? Perfeito. É isso que a gente precisa fazer, tá? Agora, a gente vai criar o seletor. Então, o que acontece? A gente criou quatro... como que eu vou dizer assim? A gente criou 4 personalizações, 4 customizações do preenchimento do rádio, né? Então, o rádio padrão, o preenchimento dele é assim, olha, né? O texto, a formatação interna é assim. A gente vai substituir para essas 4 que a gente criou aqui. E, lógico, de acordo com uma ação. Se eu clico, ele vai assumir uma cor. Quando eu desmarco ele, ele assume uma outra cor, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai criar os seletores, né? Então, a gente vai criar o seletor da esquerda e vamos criar também o seletor da direita. Então, vamos lá. Então, vou criar aqui, ó, vou no Drawable, New, Drawable Resource File. Vou criar aqui um arquivo rádio button. Vou chamar aqui de left selector. Left selector. O que vai acontecer, pessoal? Então, o selector vai continuar, só que quando o componente for selecionado, ele vai receber um item que vai ser quem? Vai ser o nosso amigo, o left checked, por exemplo, né? Ó, o button left checked. E o status dele vai ser true. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que quando o nosso componente ele for true, ele vai receber a formatação que está nesse arquivo aqui, ou seja, a cor verde de fundo e os lados, né, os cantos direito em rádio, né? Legal. Agora, a gente também vai ter quando ele não estiver selecionado, quando ele for false. Então, a gente vai chamar aqui, né, ó, o drawable. Aí, quando ele for unchecked, então, cadê aqui o unchecked? Unchecked, então, left unchecked. E ele vai receber o unchecked quando o state dele for false. Então, olha só que legal, né? Por isso que a gente acabou fazendo em arquivos, arrumar aqui, a gente acabou fazendo em arquivo separado, porque aí fica mais fácil da gente gerenciar isso. Porque senão a gente ia ter que ter aqui um item e toda essa configuração que está aqui, a gente teria que fazer aqui dentro. Então, daria muito trabalho. Esse arquivo ele ficaria muito grande, né? Cadê aqui o selector? Aqui, esse arquivo ficaria muito grande, tá bom? Então, a gente acaba fazendo assim separado. Então, qual que é a ideia aqui? Quando o nosso elemento ele tiver com estado checado, ele vai receber esse carinha aqui como configuração de fundo, né, de background. Quando ele não estiver checado, ele recebe esta configuração como configuração de background, tá bom? E agora a gente tem que fazer a mesma coisa, só que para o right, né? O right selector. Então, eu vou copiar esse carinha aqui também, o left. Então, vou copiar e vou colar. E a gente vai trocar aqui só a palavrinha left por right. Tranquilo. Ok. Opa. Não, cancela. O que a gente fez aqui?
botão direito, paste. Ah, ficou faltando o selector aqui, né? Copiei o carinha errado. Cadê o selector? Esse carinha que a gente quer, né? Copiar e colar, paste. Aqui em vez de left, vai ser right. Ok, beleza, agora sim. Então vamos lá, o que que muda no right? Quando ele for checado, ele vai receber esse checked aqui, certo? Então assim, quando o botão ele tiver em estado true, né, ele vai receber esse carinha aqui, vai receber o botão right, né? E quando ele não estiver marcado, né, ele vai receber o com fundo verde, tá bom? Então, checked, ele vai receber o direito, né, o cantinho arredondado direito aqui, azul, e quando ele não estiver, ele vai receber a outra configuração de background, que é o right unchecked, então ele vai ficar verde com o canto da direita, com os cantos da direita arredondado, tá bom? Legal, então beleza, tá feito, né? Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa aplicar esses backgrounds lá para os rádios, né? Para o rádio. Então como que a gente vai fazer isso agora? Então vamos dar uma olhadinha lá no nosso layout. Vamos voltar lá para o nosso Activity Necessidade Calórica. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer aqui? Então o nosso rádio button feminino, ele é o da esquerda, não é? Então o que a gente vai fazer? Então o rádio button feminino, ele vai receber qual background? O da esquerda, não é isso? Então feminino, ele vai receber o background da esquerda. Então ele vai receber o selector da esquerda. Cadê o selector da esquerda? Perfeito. E o rádio button masculino, ele vai receber o background, o selector da direita, esse carinha aqui. Então tá lá, ó. Então o que acontece? Como a gente já definiu, né, que o nosso amigo aqui, o masculino, ele está como false, então ele está recebendo aqui o unchecked, ó, tá verde, né? Quando a gente coloca aqui no caso do botão do feminino, que ele é true, então ele já está recebendo aqui o formato, né, selecionado lá, que é o azul, tá bom? Vou aproveitar, já vou tirar esse fundo branco aqui, né, desse linear layout aqui, que a gente colocou aqui, né? Então vou tirar, porque vai ficar feio. Vou tirar também essas margens. Vou deixar as margens por enquanto aí, tá bom? Na verdade, a gente vai colocar uma margem diferente depois também, tá? Legal. Então tá aí, né? Então a gente conseguiu configurar esse carinha aí. Então vou colocar aqui, olha, só para a gente já ir acertando aqui. Então vou colocar uma margem, vamos colocar uma margem top de 16, né? Para ele não ficar tão próximo ali. Vamos colocar também uns paddings, né? Vou colocar aqui um padding à direita de 16 e vou colocar também um padding à esquerda de 16 dp também, tá bom? E o nosso linear layout está aí. Legal. Então, pessoal, tá aqui, olha. Tá feito, né? O que mais que a gente pode fazer com os nossos radio buttons aqui? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer com que o select aqui, olha, fique transparente, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui, porque senão vai ficar, a gente não quer que apareça isso daqui, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, olha? A gente pode fazer o button, a gente pode deixar ele usando o color transparente,
né? Então a gente vai pegar aqui o Android, a gente vai pegar o color transparente, dois pontos color barra transparente, prontinho, ó. Aí a gente já não tem mais o select ali, né? E vamos repetir isso daqui também. Então, Ctrl C, vamos fazer isso também aqui para o botão masculino. Ctrl V, prontinho. E agora a gente pode mexer também no que mais? A gente pode definir aqui a altura, né? Então, em vez de ser wrap content só, vamos colocar um pouquinho mais. Então, vamos colocar, por exemplo, 40 dp. Isso. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o masculino, 40 dp. A cor da fonte a gente pode modificar também, né? Então, vamos deixar branco, por exemplo, né? Então, text color. Vamos usar aqui o branco. Então, Android branco. Isso. E a gente pode definir também para esse daqui a mesma coisa, né? Então, text color, Android branco. Muito bom. Aí depois a gente pode modificar as cores também em programação, a gente consegue mexer em tudo isso daí, tá? Mais uma coisa que a gente pode fazer é mexer no Gravity, né? Para que o texto fique no centro e não assim tão para o lado esquerdo, né? Então, vou colocar aqui um Gravity, vamos colocar no centro, muito bom. E vamos fazer a mesma coisa ali, Ctrl C, vamos fazer a mesma coisa aqui no masculino. Prontinho, salvar, tá feito, né? Vamos definir também que a altura desse linear layout ele vai ser wrap content, né? Para a gente acertar ali o tamanho, a altura dele, né? Perfeito. Bom, muito bom. Vamos dar uma separadinha aqui, né? Ele está muito colado ali. Então aqui no nosso radio group, vamos colocar aqui também um margin top de 16 dp, tá bom? Isso, acho que está desse tamanho aí, tá bom. Então olha lá, vamos ver se está ficando mais ou menos aqui, né? Parecido com o que a gente está pretendendo fazer. Então é isso, né? Olha, tá já criando ali uma forma ali, né? Já tá ficando com a cara aqui do layout que a gente está querendo desenvolver, tá bom? Bom, pessoal, vou fazer o seguinte, vamos abrir essa activity, né, para ver como que ela está ficando no telefone mesmo, né? Então a gente vai voltar aqui para o nosso Java, para a nossa classe main activity. A gente vai pedir aqui, olha, para a gente abrir a activity para a gente ver se ela está ficando do jeito que a gente espera. Então, antes, vamos vir aqui no activity main, esse botão, vamos dar um ID para ele, né? Então, vamos colocar aqui um ID. Vamos dizer que, vou aumentar aqui um pouquinho. Então, ID, botão, necessidade calórica diária. Vamos colocar esse nome. Vamos chegar lá no main activity, para a gente só abrir, né? Então, vamos criar aqui um val, botão, necessidade calórica diária, que é igual a find view by id, ele vai ser um button. Quem é esse button? r.id.buttonncd. Muito bom. Vamos pegar aqui o button ncd.setOnClickListener. Então, quando tiver o clique aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma intent, né? Vou colocar aqui, né? Abrir ncd, que é a janelinha de necessidade calórica, vai ser igual a quê? A intent, e aí a gente vai passar, vamos importar, né? Intent, e aí a gente vai passar qual é a nossa intenção. Então vai ser aqui em this, e a gente vai abrir o necessidade calórica activity, class.java, e vamos fazer aqui o start activity, abrir ncd. Prontinho. Então está aqui o comando para a gente abrir. Então a gente instanciou aqui o botão, colocamos um ouvinte de clique nesse botão, criamos uma intenção e chamamos a activity, e ele vai executar essa intenção aqui, né? Então vamos rodar a aplicação e vamos ver como que vai ser o comportamento aqui, vamos ver se vai funcionar direitinho.
Prontinho, a aplicação rodando. Vamos clicar em necessidades calóricas. Prontinho, tá aí, né? Então, aí a gente já tem aquele funcionando. Depois a gente vai acertar aqui a questão do clique, né? Para que ele fique marcado ou desmarcado de acordo com as opções que a gente faz aqui, tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima videoaula aí, tá bom, pessoal? Lembrando, tentem reproduzir isso no computador de vocês, né? Para quem tem o Android Studio instalado, faz comigo, né, o exercício, porque, como eu já falei, a gente tem que praticar bastante isso daqui para ficar bom, tá bem? Então, até mais, pessoal.